Estamos iniciando a nossa aula de introdução à temperatura dos sinais vitais. A temperatura ela é ferida com a utilização de um termômetro, seja ele analógico ou digital. E é muito importante que o cuidador conheça as formas de perda de temperatura corporal para evitar esta perda de temperatura do corpo do seu idoso. E o idoso, em especial, ele sofre muito com a queda da temperatura do corpo devido à redução da sua gordura com o passar dos anos. A temperatura, qual o conceito de temperatura? Vamos entender o que é o conceito de temperatura, como que ela ocorre. A temperatura, ela é a diferença entre o calor que o organismo produz e o calor eliminado pelo organismo. A soma disso é, então, a temperatura que o nosso corpo chega. Existem muitas formas de perda de temperatura pelas quais o idoso pode sofrer com esta queda de temperatura. Nós vamos ver isso ao longo deste curso. Existem formas conhecidas de perda de calor que é importante que o cuidador saiba quais são para saber como agir em cada momento oportuno, para evitar uma hipotermia. E sobre a hipotermia vamos falar muito aqui neste curso, nas próximas aulas. Primeira forma é a irradiação, que é a transferência do calor do corpo para uma outra superfície sem contato direto. Por exemplo, o ambiente frio. O idoso não está em contato, talvez, com o som gelado diretamente, com algum objeto gelado, não está encostando nesse objeto, mas por estar nesse ambiente frio, há uma redução da sua temperatura corporal. A evaporação, né, a perda de temperatura pode ocorrer pela evaporação, que é a transferência desse calor através da transformação do líquido em gás. Quando a pessoa fala, isso ocorre. A convecção, a transferência do calor pelo ar circulando no ambiente. Quando o ambiente ele está num ambiente gelado, com um ar ali gelado, ali assim, respirando aquele ar gelado, como, por exemplo, um ar-condicionado, ele sofre aí com a queda da temperatura. A condução, que é a transferência do calor do corpo para uma outra superfície, contato direto, uma cama gelada, por exemplo, até mesmo um banho de água gelada. Quando você dá um banho de água gelada para baixar a febre do paciente, você está utilizando a condução para este termo. A diáforese é a transferência do calor pela transpiração, em especial quando o idoso está muito agitado, ele pode sofrer uma queda de temperatura corporal e que é necessário observar para que não haja uma hipotermia. A temperatura, ela pode variar de acordo com o ciclo circadiano. O que isso significa? Que dependendo do horário do dia, a temperatura ela sofre alterações, tendo ali o seu patamar, seu pico por volta das 16 horas, ali no final da tarde, pode acontecer isso. Um fator que deve ser levado em conta são os ambientes frios, faz com que a temperatura sofra quedas significativas. Como vimos nesses ambientes frios, pode estar correlacionados com a radiação, a irradiação, a perda de temperatura, pela transferência do corpo sem contato direto com o ambiente gelado, ou por meio da convecção, né, que é através da perda do calor do corpo por meio de um ar-condicionado, por meio do ar gelado. Estas perdas de temperaturas devem ser levadas em consideração para que, em especial, o idoso não sofra uma hipotermia. Conhecer esses detalhes são fundamentais para que o cuidador saiba qual atitude a ser adotada, qual ação ele vai tomar para equilibrar a temperatura do corpo do idoso, evitando, então, grandes problemas para a saúde do idoso. Nós vamos ver também neste curso sobre a febre, mas nesta breve introdução, é importante nós entendermos que a febre e a hipotermia não são a mesma coisa. Embora as duas estejam relacionadas com o aumento da temperatura do corpo, febre é uma resposta no corpo da pessoa que está tentando combater alguma infecção causada por um vírus, uma bactéria no seu organismo.
Existem tipos diferentes de febre, neste curso nós vamos abordar esses tipos diferentes de febre, mas vamos focar aqui na importância de você sempre acionar um médico quando o seu idoso apresenta febre. A febre pode ser considerada quando a temperatura do corpo excede os 37 graus e meio, né? 37 graus e meio. E a temperatura normal do corpo é considerada, de acordo com algumas enciclopédias, entre 35,8 e 37 graus, podendo chegar com uma margem de segurança próxima aos 37,5. Muitos, já quando a febre chega ali no 37,5, já tentam entrar com alguma medicação, né, uma dipirona, paracetamol, mas isso não é recomendado. O recomendado é que você anote a temperatura do idoso e nós vamos anotar, porque sempre estar anotando a perda de temperatura, a queda de temperatura, a elevação da temperatura, para evitar maiores problemas. Também precisamos focar na importância de sempre acionar um médico quando apresenta a temperatura elevada. E no caso de medicamentos, você só vai entrar com medicamentos quando existe uma prescrição já pré-definida para esse paciente, devido à sua febre já ser uma febre constante, né? A hipotermia, nós vamos falar muito sobre a hipotermia aqui neste curso, vamos ainda analisar sobre o que é a hipotermia, como combater a hipotermia, mais adiante aqui. Mas vamos focar basicamente na definição da hipotermia nessa introdução, que é a perda de calor devido à exposição prolongada ao frio. Existe a hipotermia leve, que é de 30 graus a 36 graus, né? É considerada uma hipotermia leve. A moderada de 30 a 34 graus, e abaixo de 30 graus já é uma hipotermia grave, devendo sempre ser acionados os médicos. É importante ter este conhecimento, saber disso, para evitar problemas de saúde maiores para o seu idoso. Nós encerramos aqui a introdução aos sinais vitais na temperatura. Agora nós vamos ver os tipos de aferições de temperatura que existem na próxima aula, como combater hipotermia, hipotermia e quais são os tipos de febre a serem analisadas. Então, assista a próxima aula para estar a par deste conteúdo, tornando assim você um cuidador cada vez mais atento às necessidades do seu idoso. Obrigado e até a nossa próxima aula.